O crescimento. Se você for fazer uma busca dos textos bíblicos que falam a respeito de crescimento, edificação, frutificação e aumento, muito provavelmente você deve chegar numa lista parecida com essa aqui. Ela foi agrupada por aspectos de quem é o patrocinador do crescimento, sendo o aspecto divino, o aspecto pessoal e o aspecto coletivo. Quanto ao aspecto divino, em Tessalonicenses vemos: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, o Senhor que faz crescer. Paulo fala aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifícios de Deus sois vós. Mateus, vemos também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. João 15, vemos: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quanto ao aspecto pessoal, vemos que tem uma questão de atitude. Em 2 Pedro vemos: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Quanto às línguas, vemos em Judas: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Falar em língua traz edificação pessoal. A palavra. Em 1 Pedro vemos: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Em Atos vemos: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por um. Ouvir a palavra e compreender traz frutificação. Em Mateus 7,24 vemos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Ouvir e praticar é edificar com prudência sobre a rocha. Quanto ao aspecto coletivo do crescimento, esse crescimento passa por uma estrutura. Aí vemos em Colossenses: e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O crescimento que procede de Deus vem através de um corpo vinculado. Efésios 4,11 vemos: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Efésios 2,20 vemos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação
do Deus no Espírito. Os dons espirituais. Em Coríntios vemos: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Os dons espirituais trazem edificação na igreja. Paulo fala: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas o que fala em outras línguas a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Profetizar traz edificação à igreja. Coletivamente pode haver uma atitude. Então vemos em Atos 9 aqui: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então a igreja, contando com a paz, edificava-se através do temor do Senhor e da ajuda do Espírito Santo, trazendo crescimento numérico. O crescimento que procede de Deus não privilegia um membro ou parte do corpo. Cristo é o cabeça, toda honra e glória sejam dadas a Ele. O crescimento desordenado, como um câncer ou um inchaço, pode ter aspecto de grandeza, de aumento, mas não é sadio, não coopera com o corpo, ao contrário, atenta contra ele, é uma enfermidade. Deus dá o crescimento através do corpo, formado por pessoas piedosas.